Antes de a Inglaterra ser um reino unificado, a terra era dividida entre reinos anglo-saxões rivais, cada um governado por reis ambiciosos, todos lutando por poder, terras e glória. Entre eles surgiu Eduíno da Nortúmbria, um rei cujo reinado transformaria o norte da Grã-Bretanha. A própria Nortúmbria havia sido forjada a partir de dois reinos poderosos, Deira ao sul e Bernésia ao norte. Essas terras frequentemente foram divididas por rivalidades, derramamento de sangue e linhagens reais concorrentes, mas sob Eduíno, elas foram unidas em um dos reinos mais poderosos da Inglaterra anglo-saxônica. A partir dessa Nortúmbria unificada, Eduíno expandiu sua influência por todo o mundo anglo-saxão, tornando-se reconhecido como um Bretwalda, um senhor supremo cuja autoridade ia muito além do seu próprio reino. Mas a história de Eduíno não é apenas de conquista e realeza. Também foi uma história de fé. Nascido em um mundo pagão de antigos deuses, guerreiros e tradições sagradas, Eduíno esteve no centro de um dos maiores pontos de virada da história inglesa, a chegada do cristianismo. Sua conversão marcou uma ruptura dramática com o passado. Sob Eduíno, a Nortúmbria iniciou sua jornada do paganismo ao cristianismo, preparando o caminho para uma nova era religiosa e política. Igrejas foram erguidas, missionários ganharam proteção real e a fé cristã começou a criar raízes no coração da Inglaterra anglo-saxônica. Esta é a história de Eduíno da Nortúmbria, o lendário rei santo que uniu Deira e Bernésia. Governou como Bretwalda e ajudou a mudar o destino da Inglaterra. Eduíno nasceu na Casa Real de Deira, a parte sul do que mais tarde se tornaria a Nortúmbria. Seu pai era Aela, o rei de Deira, colocando Eduíno entre uma das grandes linhagens reais da Inglaterra anglo-saxônica primitiva. Mas os primeiros anos de vida de Eduíno foi marcada pelo perigo. Após a morte de seu pai, sua reivindicação ao trono de Deira fez dele uma ameaça para Etelfrido da Bernésia, o poderoso rei do norte que havia colocado Bernésia e Deira sob seu controle. Para Etelfrido, Eduíno não era apenas um príncipe exilado. Ele era um herdeiro rival que poderia voltar para desafiar seu governo. Forçado ao exílio, Eduíno passou anos se mudando entre diferentes reinos, buscando proteção real onde quer que pudesse. Sua jornada acabou levando-o à corte de Redualdo da Anglia Oriental, um dos governantes mais poderosos da Grã-Bretanha, mas nem mesmo lá Eduíno estava seguro. Etelfrido enviou exigências a Redualdo, pressionando-o a entregar Eduíno. Por um tempo, o destino de Eduíno ficou em risco. Redualdo foi tentado pela pressão e pelos presentes de Etelfrido, mas, segundo a tradição, sua esposa o convenceu de que trair um hóspede que veio buscar proteção seria desonroso. Redualdo escolheu defender Eduíno em vez disso. Essa decisão levou à Batalha do Rio Idle no ano de 616. Não está claramente registrado se Eduíno lutou pessoalmente na batalha, mas a batalha foi travada por causa dele. Redualdo marchou para o norte contra Etelfrido e os dois exércitos se encontraram perto do rio Idle. Foi um confronto brutal e decisivo. Durante a luta, o próprio filho de Redualdo, Reganeri, foi morto, mostrando o quão custosa a batalha se tornou para a Anglia Oriental. Mas no final, Etelfrido foi derrotado e morto. A morte dele mudou o futuro do norte da Inglaterra. Com seu maior inimigo fora do caminho, Eduíno pôde retornar do exílio e assumir o poder. Ele assumiu o controle de Deira e Bernésia, tornando-se o rei de uma Nortúmbria unificada. Eduíno foi colocado no trono da Nortúmbria, um momento que não apenas o restaurou ao poder, mas também confirmou a grandeza de Redualdo, cuja influência agora se estendia muito além da Anglia Oriental. Ao apoiar a ascensão de Eduíno, Redualdo se destacou como o Bretwalda, o principal governante entre os reis anglo-saxões. Quando Etelfrido morreu, seus filhos foram forçados ao exílio, buscando refúgio nas terras do norte dos Pictos. A casa de Bernésia, antes dominante no norte, foi lançada à obscuridade, enquanto Eduíno, um príncipe de Deira, assumiu o comando não apenas de sua terra natal ancestral,
mas também da própria Bernésia. Essa conquista notável pode ter se devido muito ao apoio de Redualdo, e nos primeiros anos de seu reinado, Eduíno pode ainda ter governado sob a influência mais ampla de seu protetor da Anglia Oriental. Mesmo assim, sua ascensão representou uma ruptura na história da Nortúmbria. O reino havia sido moldado por muito tempo pelo poder bernesiano, e o governo de Eduíno quase ia contra a corrente da época, um raro momento em que o sangue de Deira triunfou sobre a dominação bernesiana. Com Etelfrido morto e o poderoso Ethelberto de Kent morrendo no mesmo ano, o equilíbrio de poder na Inglaterra começou a mudar. Redualdo da Anglia Oriental agora se destacava como o governante mais forte entre os reis anglo-saxões, e Eduíno, restaurado graças ao apoio de Redualdo, estava perfeitamente posicionado para ascender junto com ele. Durante a década seguinte, Redualdo permaneceu como a força dominante na Inglaterra. Enquanto isso, Eduíno começou a fortalecer seu próprio reino. Ele expandiu a influência da Nortúmbria além de Deira e Bernícia, avançando para terras vizinhas e forçando outros governantes a reconhecerem sua autoridade. Uma das vitórias importantes de Eduíno foi sobre Elmite, um pequeno reino britânico no que hoje é Yorkshire. Eduíno expulsou seu governante e colocou Elmite sob o controle da Nortúmbria. Isso lhe deu mais poder no oeste e ajudou a garantir seu domínio sobre as terras entre a Nortúmbria e a Mércia. Ao mesmo tempo, Eduíno formou uma aliança com Kent, o principal reino cristão do sul. Ele arranjou um casamento com Etelburga, a irmã de Eadbald de Kent. Mas esse casamento tinha uma condição. Eduíno teria que aceitar o cristianismo. Assim como o casamento da rainha Berta com Etelberto ajudou a trazer o cristianismo para Kent, o casamento de Etelburga com Eduíno abriria as portas para o cristianismo na Nortúmbria. As ambições de Eduíno também alcançavam os mares do oeste. No início da década de 620, parece ter havido um conflito entre Eduíno e governantes irlandeses ligados ao reino de Ulat. Registros irlandeses falam de ataques envolvendo os saxões e até mencionam combates ao redor de Bamborough, a grande fortaleza de Bernisea. Essas lutas podem ter estado ligadas ao interesse de Eduíno pela ilha de Man e pela região mais ampla do Mar da Irlanda. Quando reis irlandeses rivais foram mortos nos anos seguintes, o caminho de Eduíno para exercer influência nos mares do oeste ficou mais fácil. Como muitos reis de sua época, o reinado de Eduíno foi construído sobre movimento, guerra, tributo e ostentação. O poder real não era exercido a partir de uma capital fixa. Em vez disso, o rei e sua comitiva viajavam de propriedade real em propriedade real, recebendo comida, riquezas e serviços das terras sob seu controle. Onde quer que Eduíno fosse, ele administrava a justiça, recompensava seguidores, demonstrava autoridade real e lembrava ao seu povo que o poder do rei estava presente entre eles. Beda apresenta um dos relatos mais famosos da conversão de um rei na história inglesa antiga, ao descrever como Eduíno da Nortúmbria abandonou o paganismo e se converteu ao cristianismo. Sua história não é apresentada como uma mudança repentina de atitude, mas como uma longa e cuidadosa jornada moldada pelo exílio, perigo, casamento, política, persuasão e busca espiritual. Eduíno nasceu em um mundo pagão, como outros reis anglo-saxões de sua época. Ele pertencia a uma sociedade guerreira que honrava os deuses antigos, valorizava a lealdade em batalha e media o valor de um rei pela vitória, pela proteção e pelo tributo. O cristianismo já estava presente em partes da Britânia, especialmente em Kent, mas na Nortúmbria, a religião antiga ainda tinha grande poder. Segundo Beda, o primeiro sinal da futura conversão de Edwin veio durante seus anos de exílio. Eduíno era então um príncipe caçado, expulso de sua terra natal por Etelfrido da Bernícia. Enquanto estava na corte de Redualdo da Anglia Oriental, a vida de Eduíno estava em grave perigo, pois Etelfrido exigiu que Redualdo o entregasse ou mandasse matá-lo. Nesse momento de medo, Beda diz que Eduíno foi visitado por uma figura misteriosa, mais tarde entendida como Paulino. Essa figura prometeu a Eduíno que ele seria libertado de seus inimigos,
que se tornaria maior do que qualquer um dos reis antes dele, e que quando chegasse a hora, ele deveria ouvir aquele que lhe lembrasse dessa promessa. O estranho então colocou a mão sobre a cabeça de Eduíno como um sinal. Eduíno sobreviveu. Redualdo escolheu não traí-lo, derrotou Etelfrido na batalha do rio Idle e recolocou Eduíno no poder. Mas a lembrança daquela promessa misteriosa permaneceu. Anos depois, Eduíno se casou com Etelburga, a irmã cristã do rei Eadboldo de Kent. Esse casamento foi muito importante. Kent já havia aceitado o cristianismo através da missão de Agostinho, e Etelburga trouxe sua fé para o norte com ela. Ela não veio sozinha. Com ela veio Paulino, um bispo romano cuja tarefa era servir a rainha e incentivar a conversão da corte de Éduin. A princípio, Éduin não se tornou cristão imediatamente. Ele permitiu que Etelburga praticasse sua fé, e ele ouviu Paulino, mas hesitou. Beda descreve-o como um rei que não tomaria decisão tão séria impulsivamente. Eduíno tinha que pensar não só em sua própria alma, mas em seu reino, seus nobres, seus guerreiros e as tradições de seu povo. Ocorreu um evento dramático. Na Páscoa do ano 626, um assassino enviado por Quintelmo de Wessex tentou assassinar Eduíno. O ataque aconteceu enquanto o rei comemorava o nascimento de sua filha. Eduíno sobreviveu, mas um de seus homens foi morto enquanto o protegia. Naquela mesma noite, Etelburga deu à luz uma filha e fugiu. Paulino disse a Eduíno que sua sobrevivência e o nascimento seguro de sua filha eram sinais do favor de Deus. Eduíno prometeu que, se obtivesse vitória sobre os saxões ocidentais, aceitaria o cristianismo. Ele também permitiu que sua filha recém-nascida fosse batizada. Eduíno foi à guerra contra Wessex, pois eles eram responsáveis pela tentativa de assassinato. Quando ele retornou vitorioso, ainda assim não se converteu imediatamente. Em vez disso, ele passou um tempo considerando a questão cuidadosamente. Beda retrata essa demora não como fraqueza, mas como a atitude de um governante sério ao decidir o futuro religioso de seu povo. Foi então que Paulino lembrou Éduin da visão misteriosa de seu exílio. Ele colocou a mão sobre a cabeça do rei, assim como o estranho havia feito anos antes. Éduin reconheceu o sinal. A promessa feita em sua hora mais sombria agora havia retornado, e o homem que estava diante dele era a mesma figura ligada à sua salvação. Ainda assim, Éduin não agiu sozinho. Ele convocou um conselho com seus principais homens e perguntou o que eles achavam da fé cristã. Isso era importante, porque um rei anglo-saxão dependia do apoio de seus nobres e sacerdotes. Uma conversão real não poderia ter sucesso facilmente se os grandes homens do reino resistissem a ela. O primeiro a falar foi Coifi, o sumo sacerdote pagão de Eduíno. A resposta dele foi marcante. Coifi admitiu que ninguém havia adorado os deuses antigos com mais fidelidade do que ele, mas mesmo assim não recebeu nenhuma recompensa deles. Outros haviam recebido mais honra e fortuna, enquanto ele, o servo dos deuses, não tinha sido abençoado acima deles. Se o cristianismo oferecia a verdade e uma esperança maior, então ele acreditava que deveria ser aceito. Então outro conselheiro fez um dos discursos mais belos da história de Beda. Ele comparou a vida humana a um pardal voando por um salão aquecido no inverno. Por um breve momento, o pássaro está seguro da tempestade lá fora. Então ele voa novamente para a escuridão. Assim ele disse, é a vida do homem. Aparecemos por um curto período, mas não sabemos o que veio antes de nós ou o que acontece após a morte. Se o cristianismo pode oferecer certeza sobre esses mistérios, então merece ser seguido. Esse discurso capta o profundo apelo do cristianismo no relato de Beda. Não era apenas uma religião de poder ou de aliança real, ela oferecia uma resposta ao medo da morte, à incerteza da vida e à escuridão além do conhecimento humano. Depois que o conselho falou, Coifi foi além. Ele declarou que os antigos templos e ídolos deveriam ser destruídos. Como ele já os serviu por ignorância,
agora seria o primeiro a mostrar que eles não tinham poder algum. Beda diz que Coifi pediu a Edwin suas armas e um garanhão. E mesmo que os sacerdotes pagãos normalmente não devessem portar armas ou montar tais cavalos, ao fazer isso, ele rompeu publicamente com seu antigo papel sagrado. Coifi então cavalgou até o templo pagão e, diante dos olhos do povo, lançou uma lança no santuário e o profanou. Depois ele mandou queimar o templo e os ídolos. Isso foi uma rejeição pública dramática da antiga religião. O sacerdote que antes guardava os deuses pagãos agora se tornou o homem que destruiu seu santuário. Depois disso, Edvino aceitou o cristianismo no ano de 627. Ele foi batizado em York por Paulino. Muitos de seus nobres e seguidores foram batizados com ele. Uma igreja de madeira foi construída rapidamente ali para a cerimônia, e depois Edvino começou a construção de uma igreja maior de pedra, mostrando que o cristianismo agora teria um lugar permanente no coração da Nortúmbria. Beda apresenta a conversão de Edvino como um ponto de virada não só para o rei, mas para todo o seu reino. A Nortúmbria, antes pagã e dividida, agora começava a entrar no mundo cristão. Os missionários ganharam proteção real, igrejas foram fundadas e a nova fé se espalhou através da influência da corte. Beda lembrava a conversão de Edwin como um dos grandes momentos da história cristã da Inglaterra. Era a história de um rei pagão que ouviu, questionou, hesitou e finalmente aceitou a fé. Era uma história de sinais divinos, política real, conselhos sábios e anseio espiritual. O desafio final e maior ao poder de Edwin veio do reino ascendente da Mércia e de seu formidável rei, Penda. Por anos, Edwin foi o governante mais forte entre os anglo-saxões. Sua autoridade ia além da Nortúmbria, e sua influência se estendia por terras que outros reis desejavam controlar. Isso o tornava poderoso, mas também o tornava perigoso. Para os governantes vizinhos, Edwin não era apenas um rei protegendo suas fronteiras. Ele era um senhor supremo cujo poder ameaçava a independência deles. Entre os mais ameaçados estava Penda da Mércia. Penda era ambicioso, guerreiro e ainda leal aos antigos deuses pagãos. Em uma época em que vários reinos anglo-saxões começavam a se voltar para o cristianismo, Penda continuava sendo um dos últimos grandes reis pagãos da Inglaterra. Sua luta contra Edwin foi, portanto, não apenas uma disputa entre dois governantes, mas um confronto entre duas potências emergentes, a Nortúmbria cristã no norte e a Mércia pagã nas Midlands. O poder de Edwin pode ter avançado em áreas que a Mércia considerava sua própria esfera de influência. Ele controlava ou influenciava parte do leste da Mércia e sua suzerania mais ampla teria limitado as ambições de Penda. Se Penda quisesse tornar a Mércia grandiosa, Edwino precisava ser desafiado. Penda não estava sozinho. Ele encontrou um aliado poderoso no rei de Gwynedd. O rei já havia sido derrotado por Edwin no início de sua carreira e tinha um forte motivo para buscar vingança. Para ele, Edwin era o inimigo que o havia humilhado e ameaçado o poder britânico no oeste. Para Penda, Edwin era o grande obstáculo no caminho da expansão da Mércia. Juntos, Penda e o rei de Gwynedd formaram uma aliança perigosa. Era uma parceria incomum. Um rei anglo-saxão pagão da Mércia lutando ao lado de um rei britânico cristão de Gwynedd. Ambos tinham o mesmo objetivo: acabar com o poder de Edwin. No ano de 633, Edwin marchou para enfrentá-los na Batalha de Hatfield Chase, travada no que hoje é South Yorkshire. O campo de batalha ficava em uma região aberta e baixa, uma paisagem de pântanos, bosques e cursos d'água. Não foi simplesmente uma escaramuça de fronteira, mas uma luta decisiva pela supremacia na Grã-Bretanha. A batalha terminaria em desastre para a Nortúmbria. O exército de Edwino foi derrotado e o próprio rei foi morto. Seu filho Osfrido também morreu na luta, enquanto outro filho, Eadfrido,
foi capturado por Penda e posteriormente executado. Com Edwino e seu herdeiro mortos, a ordem política que ele havia construído desmoronou quase instantaneamente. Beda descreve as consequências em termos sombrios e violentos. O rei de Gwynedd, apesar de ser cristão, devastou a Nortúmbria com uma crueldade terrível. Ele não mostrou misericórdia, e Beda diz que ele não poupou nem mulheres nem crianças enquanto devastava a terra. Para Beda, isso foi especialmente chocante. Penda, por sua vez, saiu da batalha como um dos reis mais temidos da Inglaterra. Ao derrotar Edwino, ele ajudou a destruir o maior senhor supremo anglo-saxão da época. Essa vitória abriu caminho para a ascensão da Mércia e marcou o início da longa luta de Penda contra o poder da Nortúmbria. A morte de Edwino foi mais do que a queda de um rei. Foi o fim de um império nortúmbrio. Edwino havia saído do exílio para unir Deira e Bernícia, governar como Bretwalda e trazer o cristianismo para o coração de seu reino. Mas em Hatfield Chase, seu poder foi destruído pela força combinada da ambição merciana e da vingança britânica. A memória de Edwino sobreviveu à ruína. Ele foi lembrado não apenas como um governante derrotado, mas como um rei de grande ambição, um convertido ao cristianismo, um Bretwalda e mais tarde um santo. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A sua contribuição realmente ajuda a tornar todos esses vídeos possíveis. Um agradecimento especial a Stephanie Hesson, Teresa Lux e John Sykes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E em breve nos veremos novamente para mais um History Profiles. See you,